Alô, coloridas! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Espelho, Espelho Meu. Como vocês sabem, a Ju Imagem Estilo, ela sempre gosta de trazer o espelho como um símbolo para nossas relações. Mas, para além disso, além dele refletir quem somos, ele também pode ser um enorme aliado. Por isso que o nosso podcast sempre vai estar trazendo várias temáticas, não só voltadas para cores e estilos, mas também mentalidade, carreira, empreendedorismo, oratória, tudo que eu percebo que é importante a gente falar. E ó, como vocês sabem, a Ju não tem mimimi. A gente vai estar sempre falando aqui sem romantismo, trazendo a realidade, para que vocês possam, através dessas histórias, se inspirar cada vez mais. Então, nesse primeiro episódio, a gente tem a honra de convidar uma pessoa que faz parte da minha história, que eu admiro muito como profissional, que é Ellen. Oi, Ellen, tudo bom? Oi, Ju, tudo bom? Obrigada aí pelo convite. Eu fico muito feliz. Aliás, uma honra, né? De estar aqui logo no primeiro episódio. Eu confesso que foi uma surpresa, né? Apesar de toda a nossa história, tudo que a gente tem aí para contar juntas, eu como sua cliente, você como minha também, mas realmente fazer parte da história desse primeiro episódio do podcast é uma alegria muito grande para mim. Eu fico muito honrada. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. A Ellen acompanha o meu trabalho, a gente sempre tem essa história para falar, desde lá dos primórdios, quando a Ju não tinha nem 100 seguidores, né, Ellen? Exatamente. Eu comecei a ter contato com você pelo Facebook ainda. O Instagram ainda não tinha nem. Assim, já existia, mas não tinha o alcance que tem hoje, né? Enfim, do próprio aplicativo ali do Instagram. E aí foi através de uma loja aqui em Natal que eu vi você lá na loja, tudo. Já gostei do seu trabalho, gostei ali da sua energia, na verdade. Comecei a seguir e não parei nunca mais. Pois é, e aí, então ela já conhece desde os primórdios, desde o início dos trabalhos, e aí ela tornou-se cliente, depois a Ju, e a Ju Imagem Estilo tornou-se cliente de Ellen, e aí a gente tem essa parceria aí de muitos anos, graças a Deus, e eu escolhi ela, né, para iniciar esse projeto, que também era algo que estava desenhado há muito tempo, mas tudo acontece na hora que é para acontecer, então a gente está tirando esse projeto do papel, e tinha que começar com um amuleto, né, então esse amuleto foi você. Então, Ellen, obrigada por ter aceitado o convite. Esse bate-papo vai ser super leve, bem gostoso e vamos trazer muitas histórias para inspirar vocês. Pois é, Ju, só que eu queria dar uma quebrada aqui, se você me permite. Tá? Hoje é o primeiro podcast. Eu estou muito honrada já de estar aqui. Sei que eu tenho muita coisa a falar, mas hoje eu quero inverter aqui os papéis. Eita! É, porque é o primeiro. Então, eu acredito que a gente tenha que conhecer quem está atrás aí do espelho, né? Desse espelho, espelho meu. Então, nada melhor do que esse primeiro, que a entrevistada seja você, e não é? Eita! Vamos então de quebra de protocolos. Então, Ju, vou propor isso aqui. Pelo que eu vi, você já aceitou, É, não né? tem como, né? Não tenho para onde correr, então Né? Então, aceitei esse desafio. pronto. Então, hoje, você vai ser a minha entrevistada aqui. É só o primeiro, mas o pessoal aí quer saber a primeira coisa já que eu vou te perguntar. Espelho, espelho meu, podcast. De onde é que surgiu aí essa ideia? Bom, vamos lá. Gosto muito de falar para quem já me conhece e acredito que ter um podcast onde a gente pudesse trazer temáticas onde eu acredito que acrescentam bastante para as nossas histórias já era um desejo muito latente e antigo. E a escolha do nome, eu já tive um projeto há alguns anos atrás que se chamava Espelho, Espelho Meu, que era justamente um projeto voltado para mulheres, onde a gente pudesse ter um ambiente seguro, onde a gente pudesse falar um pouco sobre as nossas histórias, partilhar as nossas histórias, aprender com as demais e que a gente pudesse também, ao mesmo tempo, sair de lá com a sensação de tranquilidade, de leveza, de calma, de paz interna. Então, dentro dessa história toda das imagens estilo, eu sempre torço o espelho como um grande aliado, porque nós mulheres vivemos numa sociedade onde ela cobra muito da gente estereótipos e a gente entende que o espelho parece que ele não faz muito aquela linha do melhor amigo. E eu sempre gosto de dizer às mulheres que o espelho, ele é sim o nosso melhor amigo, que se você não conseguir se olhar no espelho, se autoelogiar, se cuidar, como é que você vai conseguir que o resto traga esse sentimento que todo mundo gosta de receber, que é amor e carinho? Então, eu escolhi trazer o nome do podcast como Espelho, Espelho Meu, para que esse símbolo
possa ser, a partir de então, quando as mulheres assistirem nossos episódios, se conectarem com os nossos convidados, com os experts que virão para cá, elas possam realmente fazer essas pazes, para que elas, no dia a dia, não se olhem no espelho na correria, naquela coisa do efeito do automático, e sim que elas possam ter pausas e elas possam realmente se olhar e se reconhecer através do espelho, mas com um reconhecimento positivo, algo saudável, para elas entenderem como elas precisam se autovalorizar e como a autoimagem é importante, mas sempre trazendo essa questão de uma autoimagem positiva. Perfeito. Você falou a questão do mimimi, né? Que aqui realmente é sem mimimi. Eu acho que o espelho, como o melhor amigo, ele também é isso. Muitas vezes as pessoas têm ele como inimigo, mas porque a gente olha para o espelho e às vezes tem alguma coisa que pode incomodar. Mas o melhor amigo não é só para dizer o que a gente quer, né? O que a gente gosta. Às vezes é para dizer verdades que são duras, mas que vão fazer a gente evoluir ali também, né? Melhorar e ser a nossa melhor versão. Por isso que eu falo que ele tem que ser o nosso melhor amigo. E não é fácil, é como você falou, nem sempre a gente vai olhar para o espelho e vai se ver sempre com uma pele de 15, 20 anos. Porque é óbvio que a idade chega, mas o que você pode fazer para manter uma pele saudável, para se cuidar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente, mais uma vez reforçando, a gente vive num mundo onde cobra muito das mulheres. Claro que os homens também, isso vem crescendo muito, mas o foco da gente é muito mulheres e a gente é muito cobrada nessas belezas perfeitas, né? Então, não existe a beleza perfeita. A gente precisa se amar como a gente tá, a gente precisa entender que os anos passam, então vão surgir linhas, vão surgir peles um pouco mais secas. Então, para isso, você vai ter nos seus cuidados. E aí, claro, respeitando sempre o que você faz por você, né? Que isso também é importante ressaltar. Exatamente. Então, essa também é a pegada do podcast. Isso. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho aí disso tudo, do espelho como amigo, de verdades também, e dessa busca de autoaceitação, de evolução, de amor de próprio. autoconhecimento, né? Que eu acho que engloba tudo o que você falou, e é muito importante isso. A minha ideia sempre no meu trabalho foi sempre trazer essa verdade para nós mulheres, né? Tanto pensando muito na minha história, como tantas outras histórias que eu conheci, que vocês vão conhecer durante, né, toda a nossa carreira aqui de história, de jornada, de espelho, espelho meu, mas justamente para a gente ser mais empático. Eu acho que falta muito hoje no mercado e também para o universo feminino mais empatia das mulheres conseguirem entender que nós somos reais. Então, nem sempre a gente vai poder estar perfeita, muito bem maquiada, muito bem produzida e tá tudo bem. Mas a gente vai adaptando para a nossa realidade, né? Perfeito. Ju, por falar em história, né, eu conheço um pouquinho da sua história, apesar de que a correria aí do dia a dia nunca me deixou me aprofundar tanto na sua história. Mas eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que você nasceu na França e agora, de repente, você está aqui no Brasil, né? Sei também que na sua família tem alguma coisa relacionada à costura e tudo, que isso acabou te colocando aí neste mundo da moda. Queria saber um pouquinho dessa trajetória aí e como foi essa virada de chave para transformar a moda em propósito. Vamos lá, como a Ellen falou, né? Contando um pouquinho mais, para quem ainda não conhece essa história, a minha história, na verdade, né? Eu sou filha adotiva, então os meus pais me adotaram. E desde então, eu fui agraciada, né? Porque eu sempre costumo falar que a vida é escolher os meus pais, né? Então, não é que a minha vida seja perfeita, toda família tem problema, certo? Normal, mas os meus pais, né, a gente conseguiu ter esse grande encontro. E aí, quando a gente morava na França, a minha mãe, ela costurava para os brasileiros. Então, sempre vi minha mãe costurando e lá não é como aqui que a gente tem hábito de, sei lá, no shopping, comprar roupas, nem que seja nas lojas de fast fashion, que tem um preço mais acessível. Lá, na época, quando a gente morava, a gente ia para as filas, tipo garimpos, não chegava a ser brechó. Eram galpões onde eram roupas de doação. Então, essa era a nossa realidade. Então, a gente enfrentava fila para conseguir, às vezes, trocar uma peça por outra ou comprar também. São as lembranças que eu tenho. Mas não se tinha muito peças de menina, tá? Então, minha mãe costura, borda. Então, ela escolhia as peças e eu sempre lembro muito disso.
ela me mostrava, eu fazia, não, mamãe, é roupa de menino. E aí ela ia lá, pegava um casaquinho, bordava, uma calça, aplicava alguma coisa. E quando ela me mostrava, eu já amava, porque tinha cara de menina. Então eu sempre cresci vendo isso, né? E aí quando a gente voltou para o Brasil, eu sempre tive muito isso de gostar da moda, porque minha mãe costurava minhas roupas de boneca, e eu adorava isso. Então as minhas roupas sempre tinham muito a minha personalidade. E aí eu desenhava, né, as roupas, e aí eu ia para a cidade, que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente tem acho que chega a ser bairro, né, a cidade alta, né? E É. aí tem as lojas de tecido. Então eu cresci vendo a minha avó indo lá, minha avó comprava tecidos, mandava fazer as roupas, então eu sempre brincava. E aquilo era um universo que eu achava encantador. E aí, nessa loja de tecido em específico, tinha uma vendedora que se chamava Dona Geralda. E ela sempre dizia: minha filha, você devia estudar moda. Minha filha, você devia aprender a costurar. E eu sempre cresci isso. Minha mãe me ensinou algumas coisas de tirar molde, costura, enfim. E aí eu lembro que quando eu fiz transição de carreira, porque eu já tenho graduação em Direito, fiz faculdade, foi um dos meus momentos da vida, mas aquilo não me deixava tão feliz, né? E aí resolvi mudar a minha vida, fiz transição de carreira, comecei a estudar estilismo, e aí eu não esqueço nunca que quando eu me matriculei, eu fui na loja, que eu sempre frequentei, minha mãe costura para ela até hoje, fui contar para dona Geralda, né, que eu tinha finalmente realizado o meu sonho, tinha encontrado um lugar para estudar, já tinha pensado em estudar fora e tudo, mas sempre era muito, sabe, a logística e o custo muito alto. Mas não pude contar para ela porque ela tinha falecido no final de semana. Era como se eu tivesse ido na segunda-feira e ela descansou no sábado. E aquilo, assim, me comoveu muito porque eu sabia que ela ia amar, mas eu sempre lembro dela. Meu TCC do curso de estilo, dediquei também um pouco a ela, porque ela sempre me incentivava. Minha filha, eu acho que você tem tudo a ver com moda. Eu sentava do lado das estilistas e ficava vendo elas desenharem. E eu sonhava com aquelas coleções da Faber-Castell, aquelas coisas, eu achava aquilo incrível. Então aquilo sempre foi me motivando. Fiz uma faculdade, não me fez feliz, fiz transição de carreira e tá tudo bem. Depois fui aprimorando mais, até chegar na área especificamente de imagem e estilo. E aí fui sempre conseguindo estudar mais e buscar conhecimento. E aí, durante a faculdade de Direito, sempre desenvolvi muito a parte de oratória, sempre estava à frente, sempre me jogava. Todos os trabalhos dos amigos de faculdade sabem, eu sempre estava ali, morrendo de medo. Às vezes eu brinco, né? Eu era aquela pessoa que abria cartolina e tinha colinha atrás, mas eu nunca perdi uma oportunidade. Então, assim, aquilo tudo foi se transformando numa coisa que eu entendi que o que eu queria trabalhar era, de certa forma, com a moda. Né? Então, durante esse momento todo, até quando eu fiz estilo, quando eu terminei a faculdade, já iniciei a formação em imagem e estilo, mas dizer, não, vou costurar sob medida. Comprei todo o maquinário, montei um ateliê na minha casa. Mas, gente, é muito difícil as pessoas entenderem como é importante o trabalho de um estilista, de um costureiro. As pessoas às vezes não valorizam. Gente, valorizem, porque é algo maravilhoso. Me frustrei, e aí foi quando eu me reconectei com a minha atual carreira, que é a parte de imagem, estilo e comunicação. E aquilo tudo mudou minha vida, porque eu comecei a transformar a vida de tantas outras mulheres, de empresas também. E aquilo era muito gratificante, porque eu acho que a minha alma de empreendedora não vai me permitir nunca trabalhar com algo que não aqueça meu coração, nem deixe os meus olhos pararem de brilhar. Eu acho que isso é o que mais me motiva. Por mais dos altos e baixos do empreendedorismo, quando eu recebo um feedback de um cliente dizendo o quanto aquilo foi transformador, aquilo me dá uma força tão grande que eu acho que a semana inteira, para mim, ela já muda completamente, porque é muito importante. O meu trabalho, eu sempre digo que ele é um trabalho voltado para vidas e histórias. E a moda, ela é meramente uma ferramenta. Perfeito. Ju, falando até, pegando aí esse gancho, me diz uma coisa. Hoje, quando você, Juliana, que eu acho até estranho quando eu falo Juliana, quando você se olha no espelho, quem é que você vê? Quando eu me olho no espelho, eu me vejo uma pessoa, como eu brinco, né? Real. Também tenho as minhas vulnerabilidades. As pessoas acham que por a gente estar à frente de um trabalho que está tão interligado com a imagem, que as pessoas levam a imagem à questão da estética, a gente se acha talvez perfeita, ou às vezes a gente não tem essas vulnerabilidades. Mas antes de tudo, eu sou uma mulher real e tenho sim minhas vulnerabilidades. Tem aquele dia que eu também me olho no espelho e não gosto do que vejo, mas ao mesmo tempo eu sempre tento ter a minha chama interna de positividade, de autoestima, busco fazer coisas que elevem a minha autoestima, porque eu também sou muito bombardeada com essa questão de um estereótipo de uma perfeição. Então, quando eu escuto as histórias das minhas clientes,
eu também me coloco no lugar delas. Por isso que a gente precisa estar construindo rotinas e buscar coisas que nos ajudem a deixar a gente bem, que ajudem a deixar o nosso emocional. Mas eu sou uma pessoa real, eu sou uma pessoa que aceito desafios, que sou movida a desafios, que eu gosto disso. Isso me dá um gás, sou cheia de ideias, sou muito falante, muito comunicativa. A gente nem percebeu aqui. Pois é. Mas também final de semana eu gosto do off, tá? Tá com a minha família, tá com meu seridó, com meu marido, é o que eu mais amo. Mas na semana eu tô ali a 220. Mas também na semana eu preciso daquele off para poder me recarregar. Perfeito. E quando você é, se olha novamente no espelho, quem é que você já foi e que não aparece mais nesse reflexo? Essa é uma pergunta bem engraçada, porque, como eu falei, eu tenho as minhas vulnerabilidades, mas a Ju do passado já foi uma pessoa com muito medo, uma pessoa muito insegura, alguém que achou que nada daria certo e que por muitas vezes achava que não ia tirar os seus sonhos do papel. A gente acha que não, mas o nosso redor influencia muito. Então, o ambiente em que eu estava inserida, quando pequena, quando criança, ele não facilitava. Então, a gente precisa pensar muito nisso também. A gente precisa ter pessoas que também acreditem na gente, né? Acreditam na gente. Então, isso é fundamental. E aí, conforme eu fui crescendo, e aí você vai entendendo, aquilo tudo foi mudando para mim. Mas eu já fui, sim, aquela menina com medo, insegura. Mas eu acho que no fundo, eu nunca permiti que isso fosse maior que eu. Já me paralisou. Mas lá dentro, sempre tinha aquela pessoa que dizia: vai com medo mesmo. Vai, faz. Quantas vezes eu já fiz coisas que não deram certo? Quantas coisas eu já fiz, funcionou uma coisa, duas vezes e para. E aí a gente tem que aprender, né? Às vezes era o momento daquilo, foi bom enquanto durou e tá tudo bem. Mas a gente tem que ir com medo mesmo. Pois é, eu acho bem bacana que você traz essa questão da vulnerabilidade, né? E hoje a gente escuta muito que tem que ser forte, tem que ter força, tem que ter o poder, né? O empoderamento aí feminino. E você também trouxe aí uma coisa bem interessante, que você falou que você é muito cobrada por estereótipos. E, bom, você, claro, né, pela sua área, mas todas nós, né, de alguma forma, somos muito cobradas. E você que trabalha com cores, com estilo, com personal shopper, com essas coisas todas. E a mulher, muitas vezes, ela vai pensando assim: não, eu É. vou contratar aí os serviços da Ju e vou sair daqui chique. Ju, eu quero ser chique, eu quero ser elegante, eu quero ser isso, porque usar blazer é legal, usar alfaiataria, usar aquilo. Ju, como é que se explica para uma mulher que a ideia, a elegância, a própria elegância, o próprio ser chique, essas coisas todas, esses estereótipos todos que tem, né? Como é que você, como personal stylist, você explica para uma mulher que ela tem que se vestir dela mesma? Eu acho que esse é o maior desafio que eu tenho profissional, porque a gente tem aí a parte do mundo digital, onde ele enfia nós mulheres em muitos quadrados. Quando a gente fala que a mulher precisa vestir-se de si mesma, é muito a questão voltada para o autoconhecimento. Eu acredito muito que a elegância, ela é para além do vestir. Mas por que isso, Ju? Como você falou, acho que hoje as pessoas têm muito mais fácil compreensão que a alfaiataria passa elegância e realmente passa. São, né, a alfaiataria verdadeira, né? Aqui é com linho puro, uma boa modelagem, um algodão de gramatura boa, enfim. Mas quando a gente fala para a mulher vestir-se de si mesma, é quando você consegue fazer as pazes com o seu espelho, fazer as pazes com você mesma, é entender que a idade, a cada ano, você vai envelhecendo, eu estou envelhecendo, você também está, mas é aquela coisa de você preparar-se emocionalmente, é você entender que a roupa ela vai se desmanchar com a sua linguagem corporal, com a sua fala, com a sua alegria, com a sua energia, com tudo. Então ela é um complemento, ela não vai ser o principal, ela é o complemento, ela chega junto de você. Porque às vezes as pessoas acham que vestir apenas algumas marcas, vamos dizer assim, já é a solução e já não
Mas isso nem sei, isso já é super demodé, é muito antigo. Hoje a gente entende que o chique é você usar até a marca, mas que tenha modelagem, que tenha toda uma coisa por trás e que não tenha o logotipo da marca. Né? A gente consegue ver por aí e a gente tem como brincar, né? Os camelódromos aí que digam as falsificações com aquelas outdoor, né? Então a gente já não usa isso, já tem muito tempo. Então, para mim, as pessoas precisam entender que elegância é a forma como você fala, é a forma como você anda, é a forma como você trata as pessoas. Tudo isso é ser alguém elegante, é ser alguém chique, é saber entrar e sair dos ambientes, é saber se portar. E isso as pessoas às vezes esquecem. Estão lá, toda na elegância, nas suas marcas aí finíssimas, chiquérrimas, caríssimas, zero educação. De que adianta? Você não dá nem bom dia pro porteiro. Né? Então, assim, isso a gente precisa desmistificar também. E as pessoas esquecem a educação. E a educação também faz parte da elegância. Então, eu acho que é muito mais disso. E aí, quando você encontra alguém que é educado, elegante, aí você começa, aí soma a beleza, soma a roupa, tudo se encaixa, entende? Do que às vezes tem alguém que tem muita beleza, mas zero educação, eu acho que não combina, né? Fica faltando. Exatamente. Ju, é, muitas pessoas aqui a gente falou também sobre a própria questão aí do espelho, que Sim. reflete muitas vezes aquilo que a gente não queria ver, não, enfim, aquilo ali que a gente não gosta de ver. Me diz uma coisa, como é que você ajuda essas mulheres que muitas vezes chegam até você com essa dificuldade, com esse problema de tipo, ela não está gostando de nada que ela está vendo no espelho e ela deposita aí no seu trabalho, não é nem a confiança, não é nem o dinheiro, é a autoestima às vezes. Sim. Né? Aliás, às vezes não, acho que 90 das vezes. Né, e por cento dos casos. Então ela chega ali desesperada, não estou gostando de nada e acha ou espera que você vai resolver o problema. Como é que você lida com isso e como é que é feito aí esse trabalho? Olha, eu gosto sempre muito de conversar com as clientes. Hoje, um dos grandes pilares do meu trabalho é realmente a escuta ativa. A gente tem a teoria, mas a prática ela é muito diferente. Então, eu gosto muito de escutar a cliente, ouvir a história, estar atenta aos detalhes, porque às vezes todos esses medos que existem, eu falo por mim também, que eu já passei por isso, muitas vezes são marcas do que nós vivemos no passado. Então, essa mulher hoje que tem tantos receios, medos, às vezes uma enorme baixa autoestima, foi uma menina que cresceu sendo subjugada, foi uma menina que cresceu as pessoas dizendo que ela não podia, foi aquela menina que muitas vezes não tinha uma liberdade de escolher nem uma cor, nem às vezes o que ia comer. Então, assim, ela vai sendo enfiada numa caixa até o ponto que eu acho que aquilo ali vai diminuindo, 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 que a pessoa fica sem ter visão. E aí, quando ela tem a liberdade, vamos dizer assim, numa fase adulta, ela não sabe nem o que escolher. Aquela menina que cresceu, a mãe dizendo, você vai usar isso porque eu quero. Você vai usar o cabelo assim porque eu quero. E o que ela quer? Então, acontece muito essa questão de 35, 40 anos, que a mulher já tem uma liberdade financeira, né? Às vezes está casada, ou às vezes está em transição de carreira, e ela faz, Ju, eu não sei o que eu gosto. Eu me olho e, sim, para mim, tanto faz. Que entra numa loja de promoção e compra tudo o que está na promoção, mas chega em casa, nada representa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. A escutativa ela é primordial. Porque depois da escutativa, a gente começa a trabalhar a mentalidade dessa mulher, para a gente entender. E aí eu vou saber se eu já posso adentrar, ou às vezes ela precisa de um acompanhamento psicológico. Já aconteceu. Da cliente precisar ter aquele acompanhamento para ela poder se entender mais, resolver essas questões emocionais, para aí ela estar pronta para começar a se redescobrir. Porque o meu trabalho, eu sempre falo muito que, independente das etapas que você experiencia da imagem, é uma redescoberta, né? Porque nós estamos todo dia ali precisando ter incentivos, estímulos, e aí essa redescoberta é muito voltada para seu eu. A gente é um ser visual, então ali no Instagram ou qualquer outra rede social que você use, você está sendo bombardeado todo dia. A moda diz isso, a cor agora da moda é essa, o modelo da roupa agora é essa. Aí você fica, e aquilo é visto repetidamente. Então você às vezes absorve achando que aquilo é o que você gosta. Mas às vezes você descobre que não gosta. Quando você vai vendo, você vai entendendo, você vai percebendo que aquilo não representa você. Então, de repente, sei lá, você é nutricionista. Hoje, profissionalmente falando, tem necessidade de você estar de blazer todo dia? Tem necessidade de você estar de alfaiataria todo dia?
Então, tipo assim, não, Ju, mas aí tem necessidade de você estar de escarpando todo dia? Não, mas aí às vezes eu posso estar com um sapato rasteiro, com bico fino, uma sapatilha, eu posso estar com uma outra modelagem, eu posso estar de saia, posso estar de vestido, e isso me deixa bem. E isso também, para mim, é importante, é escutativa, porque quando a gente pega pessoas que não conseguem falar em público, quando a gente vai ver, todo mundo tem o que agregar, todo mundo tem o que somar, pelo menos parte desse princípio. Mas às vezes a pessoa tem tanto medo do julgamento que aquilo também bloqueia ela. Porque ela também foi uma pessoa que cresceu da pessoa dizendo: olha, você não sabe falar direito, você não sabe isso. Todo mundo já escutou isso. Que hoje a gente fala muito de crenças, crenças limitantes. Então a gente começa a perceber que a gente vai somando. A nossa mochilinha da vida, como eu falo, às vezes ela está muito negativa. E aí esse trabalho de mentalidade, ele é super importante para que a pessoa comece a ter essas realmente viradas de chave e ela possa se apropriar de si mesma. Assim, eu gosto disso. Ah, você não gosta? Tá tudo bem, eu respeito, mas eu gosto disso. As cores que me favorecem são essas. Ah, mas essas cores não estão na moda, mas são as minhas cores, entende? Então, é aquela coisa que eu digo, é uma liberdade que você conquista e você não passa a ser refém de absolutamente nada. Aí você trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, é que muitas vezes a gente vê, né, até agora com o Instagram, né, a gente também vê muitas lojas, muitas blogueiras, e aí tem muitas roupas que ficam ótimas em certas pessoas, né, e a gente, poxa, às vezes você tem até um corpo que dá para aquela roupa, ou até às vezes nem tanto também, mas você pensa assim, nossa, ficou bonita nela, eu gostei. Vou usar também. Olha como fulano é elegante. Eu quero aquela roupa ali para mim também. Aí vai lá, compra a roupa e muitas vezes tem até uma modelagem boa, uma roupa excelente, mas parece, meu pai dizia muito assim, parece que eu estou fantasiado. Né? Então, às vezes ele estava ali botando com uma roupa legal e tudo, mas ele fala, meu Deus, eu me sinto fantasiado com essa roupa. Então, é aquela velha história, né? Nem tudo, é uma máxima, eu acho, nem tudo que serve para uma pessoa serve para outra. É. Né? Então, é muito importante aí a pessoa não... É o que eu costumo falar. O momento da imagem que a gente vive no processo da consultoria é esse. É ajudar a pessoa a se autoconhecer. Por isso a gente fala muito na questão do autoconhecimento. É aquela também máxima. O batom que fica bom em ela e não fica bom em Ju. Como é que você descobre? Através da coloração pessoal. Você vai entender sobre as cores que enaltecem a tua beleza. Então, isso é algo fantástico. Para mim, eu acho libertador saber que aquilo funciona para mim. Você tá na moda, se não tá e tal, porque quantas vezes quando a gente era adolescente, que a gente viu uma amiga com batom, achava lindo e comprava igual. Você chegava em casa, o batom não fica legal. Claro, se acontecer da pessoa ter meio subtom e tal, ok. Mas, tipo, você ia no achismo. Então, quantas vezes a gente comprou batons, base, corretivo, e aí vai, né? Quantas vezes a gente comprou tanta coisa que não funciona pra gente? Quando a gente tem autoconhecimento nas mãos, a gente é muito mais assertivo. Olha, você falou nisso, eu lembro quando eu era criança, adolescente, ali aquela fase de 13, 14 anos, tava na moda um batom pink. Mas ele era pink, mas era pink mesmo. E era um pink assim, cheguei. Aí todo mundo usava aquilo. Aí eu sou morena, tom quente, né? Ele só não me desfavorecia mais porque eu sei minha cartela. Hoje eu sei, ela é brilhante. Então aquilo ali ainda dava uma coisa, mas ficava, mesmo assim ainda ficava treva aquilo ali. E eu achava lindo. Né? Pra você Aquele ver como rosa frio. E aí, pra você ver como essas coisas, às vezes, fazem a gente ir no efeito manada. Porque isso foi febre, nem sei, a nível nacional. Todo mundo queria esse tom de batom, ficava feio, a treva, minha nossa senhora. Mas todo mundo usava porque estava na moda. Porque alguém disse que estava na moda. Então, é sobre isso. Pois é, Ju, você tem alguma história, né, nesses anos, sabe quantos anos de carreira? Dentro das imagens estilo são 7 anos. 7 anos de carreira. Bom, acredito que você tenha mais de uma, mas tem alguma história de cliente, claro que não precisa revelar o nome da pessoa, mas que te marcou especialmente, ou por ser um momento muito especial dela, ou justamente por ela estar com... talvez fragilizada emocionalmente, aí o seu trabalho você percebeu que fez toda a diferença, ou nem tão fragilizada, ela
uma história aí de um antes e depois, alguma coisa assim que tenha realmente marcado aí, pelo menos uma, tá? Que eu sei que eu imagino que tenham várias. São muitas histórias, mas vamos lá. Já me veio uma na mente. Foi logo quando a gente saiu do período de pandemia, né? A gente viveu aqueles meses enclausurados e eu lembro que foi um boom muito grande na época da coloração pessoal, Sim. né? Realmente foi uma loucura quando a gente foi liberado para voltar a atender. E aí eu me lembrei agora de uma cliente que ela já tinha o hábito de usar preto, branco e jeans. Sempre era o Sim. que ela estava vestida. E eu lembrei dela porque eu lembro que quando ela chegou lá no espaço para eu atender, ela disse: Ju, o meu namorado não aguenta mais me ver de preto e branco e jeans. Aí eu comecei a rir, ela fez: e nem eu aguento mais. Eu tô sentindo falta de De alguma alguma coisa. coisa. Eu queria algo mais, porque eu olho pra mim e me vejo muito cansada. Talvez pelo hábito de estar se olhando, né, todo dia com essa mesma brincadeira das cores, né, preto, branco e jeans. E aí nós fizemos sua coloração pessoal e aí a cartela dela, maravilhosa, se não me falha a memória, acho que ela é um dos invernos. E aí foi bem interessante que depois ela me mandou vídeos, né, esse Sim. Ju, eu fiz um limpa no meu guarda-roupa. E assim, foi muito legal porque depois ela fez doações, ela é do interior, daqui do interior do estado. E aí eu lembro que ela disse que isso mudou muito para ela, porque ela tinha muito medo de usar as cores. E ela trabalha com a área de nutrição. Então, de certa forma, ela também trabalha com cores. Porque a gente, quando faz uma dieta, e dieta não é restrição, né? Quando você vai tentar ter uma reeducação alimentar, quanto mais colorido, pelo menos para mim, né? É. Mais atrativo torna-se. Então, como era engraçada essa relação das cores, não só para o trabalho dela, no sentido dela indicar as saladas e a alimentação, mas como ela sentiu essa necessidade. Então, foi uma das coisas que, para mim, eu lembro que passou a me falar um pouco mais de, realmente do poder das cores, não só para a imagem, mas para outras coisas também. Então, ela fez doação, ela mudou muito o guarda-roupa, e assim, mas era uma necessidade. E ela passou a consumir menos. Outra cliente que eu me lembrei agora também, que foi muito marcante, eu sempre cito esse exemplo, é muito dela, da vida dela pessoal, ela tinha um relacionamento abusivo, enfim, e ela estava já numa das últimas etapas, que era a parte do personal shop, e ela ficou muito tempo dentro do provador da loja, e eu acabei entrando dentro do provador, porque eu achei estranha a demora, chamei diversas vezes, ela não olhava, e ela estava muito emocionada, porque ela dizia que fazia muito tempo que ela não se via de si mesma, ou seja, pela condição financeira dela, antiga, ela recebia muitas roupas de doações. Ela chegou a emagrecer tanto que ela vestia 2 peças de baixo para poder fazer volume. E como ela ganhava roupa de doações, então tinha muitas numerações. Nem sempre ela conseguia mandar ajustar para o tamanho dela. Então, assim, ela estava vivendo, depois de tantos anos, uma experiência de comprar roupa do tamanho dela. Ela não sabia nem qual era o tamanho dela. De tanto tempo que ela não comprava roupa. Então, assim, como essas coisas são muito marcantes, da gente ver pessoas que não usava alguma cor específica porque alguém na infância disse que aquela cor não ficava bem, porque aquela cor tinha uma conotação muito negativa. De ver mulheres dizendo assim: Ju, eu passei a minha vida toda sendo obrigada a usar roupa que eram das minhas irmãs. Então eu não sei comprar roupa, eu não me imagino comprando roupa. Eu faço, mas por que você não se imagina? Não, porque é aquela coisa, eu sempre ganhei as roupas usadas das minhas irmãs. Então, quando elas assim, agora eu posso comprar as minhas roupas, as pessoas ficavam emocionadas. A cliente ficava emocionada de poder ver várias sacolas, assim, eu comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho, tendo a liberdade de poder escolher o que é bom para mim. Então, assim, isso é uma coisa que para alguns talvez não faça sentido, mas para mim me toca muito, porque são através dessas histórias que eu também amadureço, sabe? E consigo ir mudando cada vez mais. Por isso que eu sempre falo que o meu trabalho está muito linkado à questão da escutativa. Tipo, para mim não faz diferença escutar, talvez, que uma cliente passou a vida toda com o cabelo sendo alisado, porque a mãe não gostava do cabelo dela crespo. Então, ela nunca teve a experiência de poder usar o cabelo dela natural. Isso é algo imprescindível. E quando, depois da mãe falecer, foi que ela conseguiu ter a força de deixar o cabelo dela natural. As irmãs permanecem ao padrão, mas ela se libertou e hoje ela é outra pessoa. Então, é isso que eu falo de vestir-se de si mesma. É você abraçar você mesma, amar você do jeito que você é. E aí você é livre para fazer o que você quiser de estética, mas sempre pense que aquilo você faz para você se sentir ainda melhor, sabe? Então,
eu tenho muitas histórias, e aí vocês vão conhecendo, obviamente, ao longo de todos os episódios do Espelho, Espelho Meu, mas são por histórias como essas, que a gente vê como realmente esse trabalho, ele é muito importante, e como eu prezo muito o não do antes e depois. É uma das coisas que eu também gosto muito de falar, porque às vezes as pessoas cobram, né? Ai, você não tem na rede social antes e depois. Eu faço, gente, isso é tão íntimo. O meu trabalho é sobre vidas e não sobre moda. Então, tipo assim, é a história dela, sabe? Então, se ela quiser, ok. Mas poucas pessoas querem porque é a sua vulnerabilidade. E até que ponto esse antes e depois vai fazer com que você realmente queira ter essa transformação? Porque o que foi bom para Ellen não é bom para Ju. O que é bom para Ju não foi bom para A, B, e assim vai, entende? Então, eu também prezo muito por isso, porque eu acho que é uma forma da gente respeitar a história de cada cliente que a gente vai conhecendo no decorrer desse tempo. Queria até aqui abrir um parêntese, Ai, meu né, Deus. para explicar, calma, para explicar a minha história com o seu trabalho, né? Como eu falei, eu conheci você aí desde a época do Facebook. Então, quando eu conheci você, eu estava e aí, quando eu falo conheci você, peraí, não conheci você pessoalmente. Sim. Eu conhecia você pela rede social. Eu conheci e você não me conhecia. E aí eu estava numa transição, porque eu morava na França e estava vindo morar aqui no Brasil. Então, a minha vida estava mudando, né? Depois de 8 anos lá na França, estava voltando aqui para o Brasil. E aí, comecei a seguir você, achando seu trabalho legal, mas não mandava mensagem, não falava, não contratava, estava na minha. E aí, passou um tempo, do Facebook, comecei a acompanhar você no Instagram e veio a pandemia. Então, para mim, aquele momento foi muito interessante, porque eu vinha da França, de repente veio uma pandemia, eu estava em transição total, porque eu tinha ali também uma filha pequena, no meio daquilo ali tudo, e eu estava retornando ao mercado de trabalho aqui. Então, foi uma fase ali bem, bem interessante na minha vida, mas bem complicada, difícil. Sim. E eu estava cheia de planos, cheia de projetos, cheia de coisa assim para dar o boom, para dar certo. E aí, de repente, uma pandemia. E aí a minha filha pequena, que eu já estava conseguindo deixar na escola, conseguindo ali ter o tempo para trabalhar, teve que ficar em casa. E aí era eu cuidando dela, né? Meu pai acamado também, então a gente não podia botar mais pessoas dentro de casa. Foi aquela coisa assim que de repente eu me vi de pés e mãos atadas ali na minha vida, querendo trabalhar, querendo produzir e tudo parecia que o mundo estava fechando as portas. E aí, eu acompanhando seu trabalho, seu conteúdo, você já estava produzindo bastante conteúdo no Instagram, e de repente eu vi uma oportunidade de comprar o serviço de coloração pessoal. Que eu pensava assim, caramba, eu estava numa fase que nada dava certo em mim. As roupas, eu comecei a engordar também, eu era muito magra, eu comecei a engordar, então estava perdendo minhas roupas, eu estava perdendo a minha identidade. Porque com essas mudanças todas acontecendo, eu já não sabia mais ali quem eu era. E é engraçado que eu trabalhava com brand, né? Então, de repente, eu perguntava sempre isso para as pessoas, mas por algum momento ali, eu não sabia responder isso para mim mesma. E aí eu vou fazer a coloração, eu acho interessante tudo, eu acho que eu estou precisando de cores na minha vida. O que está faltando na minha vida são as cores. E aí, eu contratei o serviço de coloração. E aí eu lembro que quando você chegou lá em casa, eu já cheguei falando assim, eu já sei a minha cartela. Foi. Chamei aqui só para confirmar, eu sou um inverno brilhante. Aí você, vamos ver. E aí a gente fez todo aquele processo. Gente, é um processo. Eu até brinco com ela, dá vontade de fazer 10 mil vezes. Não porque eu tenho dúvida da cartela, mas é porque é muito bom, é um processo muito gostoso, a coloração pessoal. E aí você foi fazendo, foi colocando os tecidos, e aí aquela certeza que eu tinha, ela foi se quebrando. Porque inverno é uma cartela fria. E aí Ju começou a mostrar que eu era uma cartela quente. E aí no final ela falou, olha, numa coisa você acertou, você é brilhante, mas você não é um inverno, você é uma primavera. É o oposto ali da cartela. E aí eu falei, não é possível. Eu fiquei chocada com a cartela. Eu falei, mentira, que eu sou um inverno. Ela, não, você é primavera.
E ficou com aquela briga. Naquela hora, apesar da alegria, da felicidade, daquilo tudo, eu fiquei, poxa, mas eu queria ser um inverno brilhante, que eu acho as cores da cartela de inverno lindas. E eu comecei a, entre aspas, brigar com a cartela. Aceitando, mas querendo outra coisa, né? Então, mas foi muito bom aquilo ali, porque quando o Ju foi embora, eu peguei a cartela e eu falei, pronto, já tenho o que fazer agora, além, né, de ficar triste aqui pela casa, porque eu não vou dizer bem que foi uma depressão, né? Porque depressão eu acredito que seja algo muito sério. Mas talvez se eu não tivesse tido aquelas cores na minha vida, Sim. a minha vida teria se tornado cinza a partir ali daquele momento. Então, é, eu comecei a partir daquele serviço ali com você a olhar mais para mim. Então, naquele momento em que a minha vida eu comecei a ver tudo desmoronar, eu tinha uma cartela ali de cores, que eu cheguei, você foi embora, eu fui direto no meu guarda-roupa, e eu fiquei trancada naquele guarda-roupa, naquele closet, de uns 3 dias, vendo tudo que era da cor da minha cartela e o que não era. Vontade de pegar tudo e jogar fora. Ah, E aí, foi tão interessante, porque eu falei, não, gente, se eu tô com vontade de pegar, peraí que ela tem outros serviços. Aí lá fui eu pesquisar os outros serviços. E aí, de repente, eu comprei um, comprei outro, comprei outro, comprei outro. Eu falei, Ju, eu comprei praticamente todos os seus serviços. Aí, Ju, mentira. Eu falei, eu comprei porque eu tô precisando. E aí, você foi lá em casa, a gente fez aquela limpeza do guarda-roupa, né? Jogando um monte de coisa fora. Ela falou, não, isso aqui não presta. Eu, Ju, pelo amor de Deus, você não faça isso comigo. Tirando um monte de coisa, montando um monte de look. Tinha um monte de peça que eu não sabia como usar. Eu adorava a peça. Eu olhava assim, gente, que peça linda. Eu adorei. Mas eu não sabia como usar. E veio, chegou Ju lá, montou a peça. Ah, mentira que dá para usar assim. e o interessante que você está falando é porque justamente é isso que a gente tenta explicar. E que às vezes é o desafio que a gente tem hoje, porque se cobra muito da gente falar dos nossos serviços nas redes, né? Então, às vezes a gente não consegue transpassar. Eu acho que esse é um desafio de todo empreendedor que trabalha com serviço. Como você mesmo me ensinou, né? Dentro do seu processo que é intangível. Ou seja, é algo que, a depender da história, a gente tem as transformações. Quando você trouxe que a gente fez todo o processo, eu acho que isso é tão importante porque você, no meio do caos, conseguiu pausar para você se cuidar, porque você era o pilar, você ainda é o pilar da sua casa. Então, no momento em que você se sente melhor, mais cuidada, mais fortalecida, você poderia também estar sendo a mão estendida para outra pessoa dentro da sua casa. Então, como isso é muito importante, porque às vezes as pessoas linkam muito tudo isso a só estética, mas não é. Né? Como isso foi importante para a sua autoestima, como isso foi importante para a sua autoconfiança também, às vezes para você. É o que eu costumo falar, a cartela de cores ou qualquer outro serviço é uma ferramenta. Aqui a gente não vai se limitar para nada. Acredito, como todas as outras clientes, você não deixou de usar nada. A gente retirou coisas realmente que às vezes estava há muito tempo guardada, que precisava sair, que precisava retirar e que também não fazia sentido para você. Né? Porque às vezes a gente guarda muito e fica muito apegado. Coisas que precisou serem doadas foram doadas. Então, eu acho que toda essa energia que a gente muda, a forma de você olhar para as outras coisas que você tinha, às vezes você compra uma coisa e como uma cliente minha diz, estojinho, né? Aquela coisa que você compra o conjuntinho, às vezes você só se limita a ver. E na hora que a gente desmembra, que eu acho que teve muito disso também, acaba que você reaproveita. Então, gente, isso é muito importante, né? Sim, vamos abrir um parênteses. Durante todo esse processo, eu tive uma assistente maravilhosa. A filha dela é minha assistente, né? Maravilhosa. Até hoje ela monta look daquele jeito Tá que vendo? você fazia. Uma coisa também bem interessante, eu não sei, né? Eu acho que Ju enlouqueceu quando viu meu guarda-roupa, porque o que eu tinha de paetê, É, né? não estava É escrito. muito paetê. Na época eu me lembro que eu tinha saias de paetê, só que eram, assim, ligeiramente curtas para aquele momento ali que eu usava, que eu estava, na verdade, né? E aí eu falava, Ju, eu adoro essas saias, eu não quero me desfazer. Porque ela perguntou, aqui, o que é que não faz mais sentido? Eu falei, as saias de paetê não fazem mais sentido para mim. Mas eu não vou me desfazer dessas saias. Eu fiquei brigando com ela. E aí você olhou, falou, então pronto, já sei. Aí o que foi, Ju? Ela, viram, tomara que caia.
Então, os paetês estão lá até hoje, as saias, que eu nunca mais usei como saias, mas que eu amo, como Como se fosse um tomara que próprio. caia. Exatamente. Então, foi muito interessante passar por todo esse processo. Eu até me emociono. Vocês não estavam vendo aí, porque cortaram aí a câmera para a Ju, mas foi muito importante na minha vida isso tudo. Porque quando a gente está fragilizada emocionalmente, né? Quando a gente vê muitas coisas, o mundo ali estava ruindo para mim. Né? Então, era um pai doente acamado, era eu cheia de planos para trabalhar, a pandemia fechando tudo, era eu tendo que, sendo obrigada a me desfazer dos meus planos e dos meus projetos em prol da família, o que é muito bom também. Mas não era tudo aquilo ali que eu tinha imaginado. Então veio muita frustração. Eu estava muito frustrada, porque eu achava que aquele momento ali, para mim, era o meu momento de boom profissional. E a vida foi lá e deu uma chicotada. E aí lá vou eu ter que ser forte, ter que levantar a cabeça e ter que me adaptar, assim como todos nós, né? Sim. A pandemia foi um grande processo aí de adaptação. Mas foi você, foi o seu serviço, você foi a luz, você realmente foi a cor na minha vida. Porque foi você lá com seu sorriso, você chegando lá em casa e trazendo aquelas cores que coloriam a minha vida ali naquele momento. E colore até hoje, né? Porque eu, toda vez que eu vou comprar uma coisa, tem uma Ju. Sabe aqueles em desenho animado? Tem essa história, viu? Em desenho animado tem um anjinho e o diabinho, né? Eu tenho a Ju. Eu tenho a Ju anjinha de um lado, do lado direito, que fique bem claro. A Ju anjinha do lado direito e a Ju. E aí eu boto no esquerdo, né? A Ju anjinha do lado direito e a Ju diabinha do lado esquerdo, que fica assim. Eu vou comprar. Pronto, essa blusa aqui é um exemplo, tá, gente? Essa blusa aqui é um exemplo. Primeiro que eu não usava marrom. Aí, graças a Ju, marrom, ok. E aí, como a minha cartela é Primavera Brilhante, ela fala assim, não, você tem que dar preferência a coisas acetinadas e tudo. Aí eu vi essa blusa, eu enlouqueci. Aí eu falei, vou comprar. Aí pronto. Aí veio a Ju Anjinha, olha, realmente acetinado, é bonito. Aí a Ju Diabinha falou assim, olha, mas não pode comprar tecido acetinado com cara de camisola. Tem que ser uma coisa bonita. Aí eu falei, pronto. Aí eu comprei, né? Aí eu fico morrendo de medo, eu botei isso daqui porque eu sou ousada. Porque eu fiquei morrendo de medo dela chegar para mim e falar, não, é acetinado de camisola. Mas não vou fazer essa pergunta, não vou estragar esse dia de hoje, deixa para lá. Então é isso. Então, até hoje, como é bastante importante esse processo. Toda vez que eu vou escolher uma coisa, eu fico pensando na qualidade das coisas, todos esses ensinamentos aí que você passou para mim e que foram de extrema importância. Eu comprava muito em lojas, que eu não vou falar o nome para não fazer a propaganda de graça, né? Quem quiser que patrocine, né? Inclusive, se quiser patrocinar, entra aí, manda um direct aí pra Ju. Mas eu aprendi a comprar de forma assertiva. Aprendi, e por incrível que pareça, economizo mais hoje do que quando eu comprava as brusinhas de R$10. É sobre isso. Né? Conhecimento. Então, foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Foi um processo incrível. Quem ainda não passou, pode passar. Não é propaganda mesmo. É transformador na vida da gente. E em qualquer sentido, para qualquer cor, para qualquer momento aí que você esteja passando. E, sobretudo, para você que, assim como eu, naquela época e nas mudanças da vida, a gente vê aí que está precisando dar um colorido aí na vida. Eu só fico honrada, né, em saber, fico muito feliz. Foi um processo muito especial, tão especial que hoje ela está aqui, sentada na bancada. Assim como todas as clientes que eu tenho o prazer de conhecer e de atender, não importa qual serviço ou quais serviços façam, mas para mim sempre é muito especial. E assim, eu fico muito feliz. E é como eu falo, né, só reforça o quanto eu acho tão rico e valioso o meu trabalho, porque ele é isso mesmo, é trabalhar de dentro para fora. E eu acho que é o que a gente quase não vê hoje no mercado, né? A gente vê muito aquela coisa do externo. O externo é maravilhoso, mas antes do externo a gente tem o interno. Então, a gente precisa cuidar desse interno para que a gente consiga realmente transbordar quem a gente realmente é, como você é. A gente vê e é o que a gente costuma falar, às vezes, sustenta. Tudo sustenta, porque a gente vê que aquilo está se desmanchando, faz parte de você. Não é um personagem criado. Exatamente. Aqui, bom,
aqui é um podcast nacional, internacional até, né? Oh, Mas, mas aqui eu costumo dizer que aqui, especificamente em Natal, muitas profissionais, e eu não estou falando mal do trabalho de ninguém, é só uma coisa assim geral. Eu fico brincando que tem muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quando a gente vê alguns trabalhos aí, as pessoas pegam, você olha, são todas as mulheres, e olha que eu tenho luzes, tá? É todas aquelas mulheres loiras, com luzes, vestindo alfaiataria, usando salto alto, ultra maquiadas, ultra com acessórios. E eu acho bem interessante isso. Não é dizer nem que elas estejam feias, nem nada, são lindas. Mas eu vejo que falta muita personalidade às vezes, né? E no seu trabalho, para mim, esse foi o diferencial, porque você me enxergou como eu sou. Como eu falei, eu tenho luzes, mas não é o cabelo escovado, Ctrl+C, Ctrl+V. sim. Apesar de eu fico falando, eu tô aqui brincando, mas eu tô aqui com uma calça também de alfaiataria. Mas é diferente. É diferente. É Você porque consegue você se enxergar a pessoa. reconhece. Exatamente. Você não está usando só porque a profissional disse que isso seria o ideal. Você entendeu o que é importante para você e você consegue vestir aquilo, é como eu costumo falar, você sustenta, porque você entende que aquelas modelagens, elas realmente favorecem. E quando você está na frente do espelho provando, você se reconhece. O que a gente não vê muito hoje é as pessoas pararem para se olhar no espelho e se reconhecerem. Elas estão no efeito manada. Alguém disse que X modelagem é o ideal. Ela vai lá e compra, veste, mas ela não para se olhar e dizer assim, realmente me valorizou. Então, é esse o cuidado que eu tenho, é de não criar um exército de mulheres Ctrl+C, Ctrl+V. É de fazer você entender, você se reconhecer e realmente aquilo abraçar. Para, em qualquer lugar que você esteja, você vai estar elegante, você vai estar bem vestida, mas porque aquilo faz parte de você. E não é meramente um cabide, né? Esse é uma das coisas que, infelizmente, como em toda e qualquer carreira Sim. tem, né? O lado bom e às vezes um lado não tão bom. Então eu costumo brincar muito nesse sentido. Algumas coisas eu não gosto de fazer porque eu acho que eu vou engessar mais a cliente. Por isso que é bom conhecer, saber sua realidade, a sua rotina, entendeu? Você tá de alfaiataria, mas você não tá numa alfaiataria tradicional, que talvez seja a perna toda completa. Então assim, a sua alfaiataria é diferente porque ela funciona para você, está com a camisa de seda e tudo, mas é o que funciona para você. Talvez outra cliente que tenha até a mesma cartela, mas a vida dela é diferente, os estilos são diferentes, talvez isso não funcione para ela. Então, eu acho que isso é realmente uma das coisas que eu tento prezar muito. É poder atender a cliente, é ouvir a história dela, é quando mandar o PDF de estilo dela, aquilo tá realmente para ela. É o que eu costumo falar, eu já falei lá no início. Existe a teoria, obviamente, mas a teoria para a realidade existe uma palavra, adaptação. Então, é muito fácil você chegar e falar, o biotipo dessa pessoa é X. Você vai no Google, pode ir lá, vai ter 500 modelagens. Mas e as dores dessa cliente? E as coisas que ela não gosta? Aí isso vai partir de mim, da minha sensibilidade em orientar. Eu prefiro ter 4 modelagens de calça, 6 modelagens de blusa, mas aquilo eu me senti maravilhosa do que eu entregar para ela um negócio enorme, com 50 opções, ela vai vestir as 50 e nunca vai se sentir satisfeita. Então, eu Exatamente. acho que isso é muito importante. Eu prezo muito isso para poder as clientes realmente se sentirem bem consigo nesse sentido. Exatamente. E comigo também teve uma coisa bem interessante, um processo aí que a gente passou juntas, e foi bem recente, que foi do meu cabelo, Sim. né? Então, bem, tenho 41 anos, completei agora 41, e um dia eu dormi. Quando eu acordei, tinha uns fios brancos que apareceram, e as pestes dos fios aparecem na frente. É. Nem dá para aparecer lá atrás. E aquilo ali estava me incomodando muito. Aí eu falei com o Ju e falei, Ju, eu preciso pintar meu cabelo. Só que Ju sabe muito bem que não é, quando eu falo qualquer coisa, não é nada tradicional, né? Aí lá foi a gente passou um dia inteiro no salão. Foi um processo maravilhoso. Porque primeiro meu cabelo estava com 3 cores diferentes. Aí Ju falou, não, a gente vai neutralizar isso daí, vai fazer uma cor só e depois a gente vai puxar aí Para fazer as luzes. umas luzes chocolate primeiro. Foi É. assim. Aí tá certo. Aí eu fiz, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Passou uns dias, as pestes do cabelo branco crescendo de novo. E aí, aquilo ali crescendo, crescendo, aumentando.
E aí eu cheguei pra Ju e falei, Ju, eu gosto muito de cabelo loiro. Por que que eu não posso, eu queria fazer um cabelo louro, qual louro que dá certo? Aí Ju chegou pra mim, a Joanjinha chegou pra mim e falou assim, olha, pra fazer um cabelo louro, não é só chegar num salão e fazer um cabelo loiro. E não é só você saber a tonalidade do loiro. Você vai sustentar o loiro. Vai sustentar o louro ali no dia a dia, porque para o louro ficar bonito, você tem que cuidar, tem que hidratar, tem que ter produto em casa, né? Você vai ter tempo e dinheiro para isso. Isso daí, aliás, isso aí minto, isso aí foi antes de eu pintar o cabelo, que eu já tinha pedido o loiro. Foi. Aí eu falei, realmente não. Aí ela falou, então tá. Então vamos fazer uma coisa que vai ficar bacana, você vai amar, vai resolver aí e vai dar certo. Falei, tá certo. Aí a gente foi, fez todo esse processo, que eu fiquei morena, mas com umas luzes chocolate. Que ficou lindo, lindo, lindo. Aí passou um tempo, os cabelos crescendo de novo, crescendo de novo. Só que eu me organizei. Me organizei porque eu escutei, Ju. Me organizei ali financeiramente, psicologicamente, tudo. E falei, não, eu acho que talvez aí, quem sabe, um dia Dá certo. vai dar certo. E aí os cabelos crescendo. E uma coisa muito importante que eu passei no seu processo, e que às vezes a gente nem sabe, mas fica, né? Igual a educação de menino, que a mãe não sabe, mas fica. Foi o seguinte, eu não posso ir contra a minha natureza, Uhum. né? Meu cabelo é cacheado, então não alisaria. Mas nesse caso, no meu caso específico, foi com os cabelos brancos. Eu comecei a perceber que cabelo branco ele nasce. Não tem Então, pra onde correr. pois é, então eu ia pintar o cabelo, daqui a um mês eu teria que pintar de novo. E assim eu ficaria nesse processo de escravidão do cabelo aí, até alguma coisa acontecer na minha vida e eu desistir, porque às vezes acontece isso. E aí eu falei, não, já sei. Eu vou fazer essas mechas loiras, porque eu não vou brigar mais com a natureza, eu não tenho como ir contra. E aí, graças a todo esse processo aí que eu passei de autoconhecimento, de autoaceitação, eu até brinco que eu estou já em transição. Em transição não para o loiro em si, mas em transição de aceitar esses cabelos aqui, Sim. que eu fiz as mechas, eu falei, a gente vai retocando e elas vão se misturando e aí vai dando certo até que vai chegar um dia, eu vou estar o Diabo Veste Prada. Ai, Jesus. Eu vou estar, até esqueci o nome dela, meu Deus. Ai, agora eu não lembro, É aquela do mas... cabelo todo branco do Diabo Veste Prada, porque eu sou assim, então pronto. Então, lá para os meus 70 anos, não sei, já estarei assim, toda poderosa, Ju. Ainda mais, porque ela já é. Pois é, Ju, me diz uma coisa. A gente já está chegando aí, se aproximando aí do final do seu podcast, Que ela né? inverteu, né? Mas Que hoje tudo eu bem. inverti. Permiti porque ela é jornalista, tá? Ju, eu queria que você desse uma mensagem, mas não é uma mensagem qualquer, não. Tá certo? Se você pudesse escrever uma frase no espelho dessas mulheres aí que estão nos Sim. assistindo, qual mensagem você escreveria ali de batom no espelho para que essa mulher, quando chegasse, olhasse para o espelho, ela lesse? Ai, vamos lá. O meu batom vai ser roxo, tá? Não vou perder a oportunidade, mas eu escreveria o seguinte: seja você, por você e para você. Eu acho que não tem como não deixar outra mensagem. Porque nós, mulheres, precisamos cada vez mais aprender a nos cuidar, a nos amar e entender que isso é o enorme diferencial para tudo na nossa vida, para todas as áreas. Porque se a gente não está bem, nada ao redor fica bem. Então, no momento que a gente decide se cuidar, se valorizar, isso é para tudo, não é só a questão da imagem. Eu acho que é conhecimento. Isso tudo proporciona para a gente liberdade. Então, que você realmente entenda que você precisa ser por você e para você. Isso é a melhor coisa, porque quando a gente está bem, a gente sempre vai ser o pilar, seja da sua empresa, da sua casa. Quando nós estamos bem, tudo ao redor flui, tudo acontece. E mesmo que dê errado, que pode acontecer, mas a gente tá tão bem que a gente, ó, não deixa aquilo vir e ficar. Ele bate e volta. Então, acho que é muito disso.
Pois é, Ju, que mensagem, viu? Que mensagem. Pois eu agradeço, fizemos esse bate-bola, né? Ela inverteu, me pegou de surpresa. Não sabia de nada, mas tá tudo bem, eu gostei. De toda forma, muito obrigada por ter participado. Foi um episódio muito especial, como eu falei, né? O nosso primeiro episódio, então acompanhe, porque nós vamos ter ainda inúmeras convidadas, expert no assunto de suas carreiras. Como eu falei, vamos falar sobre tudo o que engloba esse universo que eu acredito que seja importante, de carreira, mentalidade, de imagem, oratória, de tudo. Vamos trazer de tudo um pouco, né, para que a gente possa aí cada vez mais estar contando histórias e vocês, através delas, conseguindo se inspirar. Comentem com a gente, aproveitem, não deixem de seguir o canal, tá? Recomendem para as mulheres que vocês conhecem mundo afora, que como a Ellen falou, né? A gente tá uma vez no digital, estamos ganhando o mundo. Eu penso logo assim, dominação mundial. Vamos fazer esse podcast espelho, espelho meu, atingir aí inúmeras cidades, estados, países afora, com essa mensagem de que nós precisamos cada vez mais buscar conhecimento, autoconhecimento, para que a gente possa se vestir de si mesma sempre. Ju, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa honra de estar aqui hoje e de ter me permitido aí de inverter papéis, certo? Espero voltar aqui algum dia como convidada e aí sim cumprir esse papel, mas eu só tenho a agradecer a você por tudo que você proporciona na minha vida. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz. Então, esse foi nosso primeiro episódio do podcast Espelho, Espelho Meu. Siga a gente no canal, acompanhe os próximos episódios, fique conosco, porque eu tenho certeza que cada episódio serão, assim, histórias especiais, aprendizados, ensinamentos e muita inspiração.